Olá, seja bem-vindo, meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito do surgimento da indústria capitalista. Bom, o surgimento da indústria capitalista ele se dá justamente devido ao crescimento e desenvolvimento do comércio. Inclusive já tem vídeo aqui no canal, vou colocar o card aqui para vocês verem. O surgimento da indústria nos moldes capitalistas se dá justamente devido a uma maior necessidade de produtos manufaturados, ou seja, uma maior produção e também a uma maior confiabilidade devido ao comércio de longa distância, ao crescimento do comércio de longa distância. E com isso há uma maior participação, um maior controle do capitalista comerciante no processo produtivo. A partir do século XVI, as indústrias de exportação elas passam a substituir o tipo de indústria artesanal pelo sistema de trabalho doméstico. O sistema de trabalho doméstico ele permite, obviamente, uma maior participação do capitalista comerciante no processo produtivo. No início desse sistema, o que ocorria é que o capitalista comerciante cedia ao artesão, entregava ao artesão as matérias-primas e esse transformava essas matérias-primas em mercadorias. Porém, transformava essas matérias-primas com seus próprios meios de produção, com suas próprias ferramentas. Porém, observa-se que nesse sistema o capitalista ele já é o proprietário dos produtos ao longo do processo produtivo, ao longo do processo de transformação. E em estágios mais avançados do sistema de trabalho doméstico, o capitalista ele já cedia não apenas as matérias-primas, mas também os meios de produção, isso incluindo prédios, máquinas, ferramentas, enfim, todos os elementos necessários ao processo produtivo, com exceção da força de trabalho do artesão. Então a gente já observa que o sistema, a indústria artesanal, ela já não existe mais nesse sistema. Esse sistema ele já é totalmente controlado pelo capitalista comerciante, que na verdade já não é nem capitalista comerciante mais, afinal ele já tem quase que um total controle do processo produtivo quando ele começa a ceder todos os meios de produção necessários, com exceção da força de trabalho. Então dessa forma, o que é demandado do artesão é apenas a sua força de trabalho mesmo, a sua capacidade de exercer a transformação dos meios de produção em mercadorias. As indústrias têxteis foram as primeiras a adotar esse sistema, ou seja, tecelões, fiandeiros, pisoeiros, tintureiros passaram a depender completamente do capitalista. E é dessa forma que o capitalista comerciante consegue estender o seu controle ao processo de produção. E com esse novo sistema produtivo, com esse novo sistema de trabalho doméstico, no qual o capitalista comerciante tem total domínio do processo produtivo, começa a surgir um segmento social que não possui mais os meios de produção e que possui como único meio de sobrevivência a venda da sua força de trabalho. Então estes dois fatos eles dão origem ao que nós conhecemos como sistema econômico capitalista. Para alguns autores, o capitalismo na verdade já havia surgido a partir da difusão do comércio na Europa. Mas na realidade, o comércio ele vem desde o começo do período medieval e, portanto, não pode ser caracterizado como o ponto que marca o surgimento do capitalismo. Além disso, toda a produção era organizada pelo sistema econômico social feudal, sendo o comércio um aspecto, um elemento que fugia dessa realidade, mas que não alterava o todo. Porém, com a mudança de sistema, agora o que passa a organizar a produção, ou seja, aquilo que seria produzido, consumido, enfim, dentre outros aspectos, passa a ser o mercado e a busca pelo lucro, em detrimento dos costumes e das tradições do feudo. E o capitalismo se torna o sistema econômico dominante a partir do momento em que as relações sociais entre capitalistas e trabalhadores, observadas nas indústrias de exportação do século XVI, se expandem, se difundem para o resto das indústrias. Ou seja, quando a maioria das indústrias começa a adotar o mesmo sistema de produção. Um ponto interessante é que as revoltas surgem muito antes do surgimento do capitalismo. É possível observar, por exemplo, na cidade de Flandres, em 1280, uma indústria têxtil que entrou em declínio e que houve, obviamente, uma movimentação muito grande dos trabalhadores que acabou destruindo a fábrica. E isso ocorre justamente devido à dependência dos trabalhadores em relação à indústria. Também ocorre em Florença, na segunda metade do século XIV. No século XV, a Inglaterra dominava esse segmento, ou seja, dominava o segmento têxtil. E o que eles começaram a fazer para poder evitar as revoltas dos trabalhadores foi justamente interiorizar as indústrias. Ou seja, tirar as indústrias dos grandes centros urbanos e levá-las para lugares mais afastados nos quais
a animosidade dos trabalhadores seria algo mais difícil de acontecer justamente devido à dificuldade de mobilização e organização desses trabalhadores, né? Então esse foi justamente um meio que foi encontrado para poder evitar as revoltas e, consequentemente, essas disputas de classe que estavam ocorrendo. Um ponto de interesse também é que a busca por monopólios já estava ocorrendo, né? Ou seja, através de guildas patronais, associações de comerciantes, alguns capitalistas ali conseguiriam se blindar de alguma forma, né? Conseguiriam um monopólio de determinada região e tudo mais, protegendo assim o seu negócio em detrimento de artesãos mais pobres e que poderiam, né, ascender economicamente. Porém, com barreiras através dessas instituições, entre aspas, né, havia ali a proteção de alguns em detrimento de outros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau!